Antes de começar, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para ajudar a página a crescer. Agora vamos pro vídeo. Muito bem, agora Regis, tem um outro projeto que eu sei que você ficou extremamente feliz e a gente comentou aqui, viu, Kim, sobre esse projeto. O Regis, ele ficou nervoso em relação a isso, eu não entendi, que é a preocupação dele do Brasil produzir bombas nucleares, não é, Regis Tadeu? Isso é um absurdo total. Não, eu entendo a tua posição. Não tem nada mais desconectado, mas não tem nada mais desconectado da realidade de achar que o Brasil precisa ter bomba nuclear para intimidar possíveis inimigos. Você está discordando de tudo. Total. Mas nesse projeto, Kim, por incrível que pareça, até o Reis concordou com você. Então foi uma coisa assim que gerou uma certa discussão. Mas eu queria que você pudesse explicar para a gente da onde você tirou essa ideia e por que essa pauta agora? Nós estamos sendo ameaçados? Bom, primeiro eu recomendaria, para quem acha que o Brasil não tem razões de dissuadir eventuais invasores estrangeiros, a leitura do Livro Branco, né? Que é o relatório que as Forças Armadas elas submetem ao Congresso Nacional de tempos em tempos, falando sobre ameaças para as próximas décadas e das necessidades que nós temos de nos anteciparmos a elas. Não está no Livro Branco, né, a sugestão de que o Congresso permita a produção de bombas atômicas, mas está nele a possibilidade muito grande, devido às tensões geopolíticas que nós estamos vivendo hoje, de que haja um conflito em escala global. Eu devo lembrar a vocês, vamos lá, só para pegar uma notícia das últimas semanas, né? Nós estamos vendo os Estados Unidos enviarem mísseis Tomahawk para eventualmente serem utilizados pela Ucrânia para atacar território russo. Nós estamos vendo toda a União Europeia, né, falando em dobrar a proporção do PIB em defesa e em preparação uma guerra com a Rússia. Nós estamos vendo tensões crescentes da China invadindo, né, o espaço marítimo do Japão e fazendo exercícios militares cada vez mais agressivos em Taiwan. O Japão, aliás, deve ter uma nova primeira-ministra, Sanae Takeichi, cuja uma das principais bandeiras é a Constituição japonesa nunca foi emendada e nunca foi reformada em nenhum ponto. Ela é a mesma, desde a sua origem. A primeira vez que eles querem fazer uma modificação é do artigo 9º, da proibição do Japão ter forças armadas. Hoje o Japão só pode ter forças de autodefesa. Não só o aumento da proporção em defesa e de investimento em defesa do PIB deve aumentar no Japão, como também a revisão do artigo 9º para se preparar, porque eles sabem que se a China invadir Taiwan, o próximo passo é o Japão. E tanto a diplomacia chinesa como a diplomacia japonesa tratam isso muito a sério. Então, eu não acho razoável que a gente dependa de Estados Unidos, que a gente dependa de OTAN, que a gente dependa de qualquer força internacional. Vamos supor que a gente se alinhe, né, a China, em termos geopolíticos, a China, a Rússia, né, ao Irã, e busque e dependa da defesa desse país. Eu não acho que, independentemente da aliança que a gente faça internacionalmente, que a gente deva depender de ninguém, né? E mais do que isso, nós temos já tecnologia, né, em termos de usina nuclear para geração de energia, que já nos daria um head start, principalmente em relação ao Irã, que teve um programa de 30 anos, né, 150 bilhões de dólares. O nosso seria mais rápido, mais barato e com um instrumento de dissuasão que a gente não pode deixar um monopólio para países desenvolvidos. Deputado, com todo o investimento nessa propensa loucura que o senhor está propondo, não seria muito mais fácil relocar toda essa grana para equipar ainda melhor as nossas Forças Armadas, para que realmente a gente consiga exercer a soberania nacional que o Felipe aqui tanto arrota, porque a gente não consegue sequer coibir o contrabando de armas para as milícias aqui no Brasil. Nossas fronteiras assim, o nosso exército, as nossas Forças Armadas, comparativamente falando, são mal equipadas com relação ao que acontece. Mas o que eu entendi do projeto é simplesmente uma autorização para que o Brasil possa vir a produzir. Não é uma coisa do, meu Deus, vai produzir agora, para tudo e faz. Uma autorização. Arranca dinheiro. Hoje o Brasil não é autorizado a produzir, Regis. Mas está certo que não é. Mas por que não é certo? Porque você vai produzir energia atômica para bomba, para você ter uma carta no teu joguinho de truco mundial. Vai confiando no Paraguai. Confia no Paraguai pra você ver. Exatamente. Não, peraí. Eu vou concordar com o que ele falou. Realmente
gente é uma ameaça incrível. A gente vai ter uma carta no Truco Mundial hoje. Agora nós vamos ser invadidos pela Argentina. A Argentina que está quebrada financeiramente. O que foi? Não, eu quero concordar com ele. Ele falou, não, vamos ter uma carta no Truco Mundial. Exatamente. É melhor do que a gente ficar sendo obrigado a escutar 6, 9, 12 e ficar calado. Não, o que é muito melhor, deputado, é nós equiparmos as nossas... Já que a gente está tão preocupado com soberania nacional, é muito melhor equiparmos as nossas Forças Armadas para que, inclusive, a gente tenha um controle de fronteiras eficiente do que ficar querendo jogar uma carta na manga do truquinho aí, depois... E aí, sem o Brasil não tem nem... O nobre deputado evidentemente deve jogar truco. O meu deputado, o Brasil não tem nem casal maior. A gente não tem nem casal maior. Só quer ainda... Ô, Regis, hoje você tá do contra, hein, meu? Amargo, né? Uma coisa pesada, né, Fefe? Diga. Kim, deixa eu te fazer uma pergunta referente a esse projeto da produção de armas nucleares. Quando a gente debateu aqui esse assunto, eu falei que eu acho que o projeto é válido porque, pelo sim, pelo não, mesmo com todos os tropeços e como o Brasil se desenvolve, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Então, claramente, num avanço aí dessas questões, né, geopolíticas, de possíveis guerras, o Brasil poderia ser alvo. E ao contrário do tio, se você não tem um zap pra jogar, você vai se defender como? Não, o Regis está querendo confiar na Bolívia. Não. Confia na Bolívia. Abrir as cataratas. Não. Confia. O que eu tô Segue firme nessa tua linha. É achar que a Venezuela pode invadir o Brasil. Você tem alguma dúvida disso? Para, que de brincadeira. Você tá brincando, amigo. Você acha que nós vamos ser invadidos por um país que o presidente parece o professor Girafales? Para, meu. O argumento, o Regis, eu gosto do Regis, que ele traz argumentos. Não, porque eu gosto do Regis que ele vem preparado. Ele vem preparado. Não. Muito bem. Ô, Kim, deixa eu só passar pro Diogo da Luz. Diogo, você quer só finalizar esse tema pra gente passar pros próximos? Porque daqui a pouquinho eu vou falar de Nicolas Ferreira com você, hein, Kim? Você tá arranjando confusão com o Nicolas, hein? Rapaz. Eu quero entender por quê. Eu achei que eles, poderiam fazer uma aliança um dia, ali, né? Mas não. O Renan veio aqui e chamou o Nicolas de Virgínia da política. Pegou pesado, hein? Pegou pesado. Pois é, nós vamos falar disso já já. Mas Jogo da Luz, você é contra esse? Porque se não for, também não vai nem falar, não é, Reis? Pra falar a favor, não vale a pena. Se junta na bancada do Kim, se for falar. Não, mas eu tenho que falar a favor. Basta lembrar, se a Ucrânia não tivesse entregue as bombas nucleares que tinha para a Rússia, não teria sido invadida. E basta os russos emprestarem, seja para Bolívia, para o Paraguai ou para a Venezuela, 2 ou 3 bombinhas atômicas, que nós estamos na lona, não teríamos nada que fazer. Então, a melhor forma de se proteger é estar pronto para a guerra, porque daí as pessoas não atacam. Mas eu queria deixar uma reflexão rapidinha para você. Essa medida sobre educação, claro, ninguém quer ver professor apanhando, óbvio que não, isso está erradíssimo, mas tem que punir o caso. Normalmente é gente com mais de 16 anos que bate em professores. Quando você pune quem recebe Bolsa Família, você está pressupondo que todos os alunos da escola pública e mesmo privada recebam Bolsa Família. Quando não é, a maioria gigantesca não recebe auxílios e aí ficaria livre para os filhos baterem no professor, não vai resolver nada. E digo mais, hein? Esse caso de agressão de alunos contra professores não é só em escola pública não, viu? Tem muita escola de gente graúda financeiramente falando, tem professores ali que realmente sofrem com alunos riquinhos e folgados. Muito bem. Deixa eu passar para o nosso Rick. Você quer falar alguma coisa, Kim, só para fechar? 30 segundos aí, só para fechar. Estou 100% aberto a sugestões que ampliem, né, e que você tenha sanções em relação a repasse de dinheiros públicos de pessoas que estão recebendo outro tipo de benefício, né? Para mim, independentemente de classe social, independentemente de depender ou não depender de Bolsa Família, não acho que a agressão seja justificada de qualquer maneira, mas também a gente não pode tratar o assunto como se hoje fosse legalizado agredir professor. Não. Muito bem. Kim, a gente tem aqui no programa, eu queria apresentar para você o nosso queridíssimo Rick Souza, publisher do site TV Pop, tem um programa aqui no canal, chiquérrimo. Ô, Rick, eu queria... Você fica à vontade para perguntar o que você quiser, mas se você quiser falar do Nicolas Ferreira, eu não vou achar ruim. Ninguém vai induzir você a falar nada. Jamais. Viu,
Sempre sobra para mim as perguntas mais polêmicas. Mas, então, tá tendo essa rinha. Vocês dois são políticos jovens, têm ideais que teoricamente são em comum, e o Missão está batendo muito de frente. Como o próprio Paulo relembrou, o Nicolas foi chamado aqui semana passada de Virgínia Fonseca da política. Isso tudo é uma disputa política pelo espólio do Bolsonaro, que evidentemente não vai se candidatar no próximo ano, não vai rachar ainda mais a direita e acabar favorecendo a reeleição do Lula, porque a direita é tão pulverizada do jeito que está, tudo leva a crer que vai ser difícil até mesmo chegar no segundo turno. Vamos lá. Pulverização de campo político não leva ninguém a vencer no primeiro turno. Tá? Mesmo porque vamos supor que a gente tenha 10 candidatos de direita e os votos da direita se dividam entre esses 10 candidatos. Isso não ajuda em nada o Lula, porque ele não vai fazer com que ter mais candidatos de direita não vai fazer com que alguém passe a votar. Do voto útil. Se a esquerda se unir em torno da candidatura dele para anabolizar, a gente já viu movimentos assim. Não muda nada. Não muda absolutamente nada. O Lula não ganha voto nenhum por ter mais candidaturas à direita. Esse é o primeiro ponto. E vamos reforçar, ninguém tem voto para ganhar as próximas eleições no primeiro turno. Então, independentemente do número de candidaturas em qualquer um dos campos políticos, ninguém tem voto nas próximas eleições, no cenário atual de candidatos que nós temos, para vencer as eleições do ano que vem. Kim, se a direita colocar o Zema, o Lula leva no primeiro, hein? Isso é fato. Isso é fato. Deixa eu colocar uma coisa importante aqui. Não há nenhuma disputa por espólio do bolsonarismo, porque nós fazemos oposição ao Bolsonaro pelo menos desde 2019, né? E nós nunca tivemos um alinhamento ao bolsonarismo a partir do momento que ele traiu as suas próprias promessas de campanha. E daí vem uma diferença fundamental entre mim, o Renan, com o Nicolas Ferreira, que sempre fez questão de defender e de obedecer em absolutamente todas as ordens de Jair Bolsonaro. Eu lembro mais recentemente, aqui na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, que perguntaram para o Nicolas, por que você votou no Hugo Mota? Porque o Bolsonaro mandou. Mas peraí, primeiro que o parlamentar é você, o mandato é seu, os eleitores votaram em você. Você entende a dinâmica da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Então, não houve negociação para colocar em pauta projetos que, por exemplo, esvaziam os abusos do Supremo Tribunal Federal, ou que promovam um corte de gastos ou corte de impostos para a gente frear o governo Lula, e aí você vota independentemente disso, porque o PL negociou cargos na mesa diretora ou presidências de comissões. Então, primeiro, não há nenhuma disputa de espólio de bolsonarismo, porque nós, inclusive, nas últimas eleições, fomos muito duros em relação ao Bolsonaro e não votamos no Bolsonaro, como não votamos no Lula, anulamos o nosso voto com muita convicção. Agora vamos ter um candidato próprio à presidência da República. Então, não é uma disputa pelo bolsonarismo, porque o bolsonarismo nós já não temos e não pretendemos ter. Né? Então, eu acho que isso precisa ficar claro das diferenças fundamentais. Essas diferenças ficaram mais gritantes nos últimos tempos, primeiro porque o Nicolas votou a favor da PEC da blindagem, que eu fui absolutamente contrário, obstruí, e ainda bem que a gente conseguiu barrar no Senado. E do segundo ponto, do requerimento de retirada de pauta que eu apresentei contra a MP, que aumentava a taxação em cima de investimentos agrícolas, investimentos imobiliários, e foi de minha autoria, a gente conseguiu derrotar o governo Lula. O Nicolas disse que votou errado e votou junto com o governo Lula para aumentar imposto. Então, assim, não dá para não ressaltar essas diferenças em votações tão importantes. O deputado, vocês estão criando um novo partido, né, que ainda não está exatamente oficializado, né, mas caso tudo dê certo como vocês planejam, no próximo mandato, vocês não terão que fazer alianças no Congresso? Como vai ser a atitude do Missão perante a isso? O que vocês vão articular? Porque a gente sabe que no fim das contas, todo mundo acaba se juntando, vai pro Centrão, vai para sei lá onde. Vamos ser sinceros, esse negócio de vou para revolucionar a política, sabemos que isso não é bem assim que acontece. Mas você também é contra criar partido novo? Eu não entendo. Sou totalmente contra. Sou totalmente contra, porque ideologicamente falando é igual a todos os outros, cara. Não tem esse negócio. E as alianças acabam pendurando aí chega na hora. Aí você me desculpa. Aí tem que fazer alianças, tem que não sei o quê. Vamos se aliar com o Centrão, porque aí vai vencer o inimigo comum. O Regis é meio desiludido, Kim. Não, mas me desculpa, para ele dizer que o programa do Partido Missão é igual aos outros, ele com certeza absoluta é especialista em desconhecer profundamente o programa do Partido Missão. Deputado, programas de partidos são só colocados
são só colocados no papel e muito pouco colocados em prática. É o que eu sempre falo. Todo partido, todo político tem projeto de poder e não projeto de governo. Não acredito em ninguém, não confio em ninguém. Isso para mim é tudo papo furado. Anarquista de cabelo para cima. Tá bom, então beleza, nós temos um nihilista político aí, mas o ponto é o seguinte, exatamente. Ele não dá para você falar e não dá para você desacreditar aquilo que você desconhece, né? Mesmo para você desprezar, mesmo para você dar descrédito, ou mesmo para você considerar que seja mais do mesmo, você precisa conhecer. Não, a história já me mostrou, deputado, a história já me provou o quanto eu estou correto. Tá, eu acho que você não conhece então nem o programa do Missão e nem a história, né? Porque durante a história nós tivemos muitas figuras que mudaram os rumos do mundo, né, com ideologias muito fortes, dos quais eles não abriram mão. Aliás, eu tô vendo que o Brasil deixa o cara falar, calma, meu. Ontem ou anteontem nós tivemos aí o Margaret Thatcher faria 100 anos, né, e ela mudou profundamente, né, a Inglaterra, a maneira como se fazia a política dentro dos próprios Tories, dentro do próprio Partido Conservador. Winston Churchill, veja só, se houvesse só composições na história com o sistema sem nenhuma mudança, hoje o mundo poderia ser nazi-fascista, porque não teria um Winston Churchill enfrentando o sistema britânico, representado pelo Chamberlain, para fazer o enfrentamento contra a Alemanha nazista. Então, assim, há muitas mudanças na história por personalidades e por lideranças políticas que quebraram a maneira como seus próprios partidos conduziam o poder ao longo da história. Então, você me desculpe, mas isso que você está me dizendo demonstra mas vocês vão se unir ao Centrão? Desconhecimento histórico. Não, desculpa, vamos lá. Deixa eu colocar um ponto para vocês. Nós vamos ter 3 requisitos fundamentais. Se Renan Santos for presidente da República, em janeiro de 2027, vai ter 3 requisitos fundamentais para quem queira ocupar cargos no governo para formar maioria dentro do Congresso Nacional. Primeiro, o sujeito precisa ser honesto, precisa ser ficha limpa. Critério que não houve nem no governo Bolsonaro, que teve, inclusive, integrantes centrais do Petrolão ocupando ministérios palacianos, nem no governo Lula. Segundo ponto, o sujeito precisa ter um mínimo de capacidade técnica de estar conduzindo aquele cargo. Precisa ter uma pertinência temática entre a formação ou a experiência profissional dele com o cargo que ele vai estar exercendo. Terceiro, ele vai ter que conduzir o governo e o programa de governo de acordo com aquilo que nós defendemos da eleição. Sim. A gente não vai dar um cargo para fechar os olhos para alguém roubar, como o deputado Zé Guimarães admitiu em entrevista recente, que loteia 9 vice-presidências da Caixa, um é para o PL, outro é para o PP, outro é para o Podemos. Não, desculpa, esse tipo de coisa a gente não vai aceitar. Ok, Kim. Gente, vamos fazer o seguinte, Fefe, coloca os superchats aí, chegaram vários superchats, só pra gente fazer uma rodada rápida, Kim, vou te pedir bastante brevidade aí, porque chegaram várias, só a gente tentar 30 segundinhos. Eu também preciso liberar aí até 11h25. Não, a 11h15 você tá liberado, vamos tentar fazer nesses maravilha. 3 minutinhos aí. Cadê? Qual que foi o último? Nossa, chegaram vários, vamos ver aqui. Pode ir subindo, Fê, pra gente ir lendo todos aí numa vez só. Só pra gente ver. Aqui, a Juliana Malara, adoro minhas manhãs por aqui, a partir das 14 horas com o Fefe e com o Rick. Um beijo pra você, Ju. 2 horas da tarde, eu tenho Fora de Quadro aqui no canal. O Clary the Cook, amigos de todas as manhãs. Regis Gostoso, mandando 10 conto aí divertido. Pra falar um pouco da performance do Regis. A Sandra mandou 10 conto também, disse, espero que o Regis tenha estudado os projetos do deputado entrevistado para que faça questionamentos pertinentes, não repita o fiasco da última sexta-feira. Repetiu. Acho que ficou visível, né, ficou gente? Claro. Olha só, o Alexandre Yoshida mandou 5 conto e disse, Kim, o senhor acha que a Constituição brasileira deve ser substituída? Kim, 30 segundos, por favor. Sim. Boa. Perfeitamente. Gosto, uma praticidade 29 muito segundos de crédito. O Luiz Augusto mandou 20 conto e disse, deputado, a Índia, que enfrenta desafios sociais muito mais complexos do que os nossos, possui arsenal nuclear e desenvolve um programa espacial de ponta. Na sua avaliação, o que falta para o Brasil avançar nesse sentido? Autorização legislativa. Ó. O nosso fotógrafo de Berlim disse que no Livre Amarelo o partido Missão pretende utilizar o direito penal do inimigo contra as facções. Isso valeria também para as milícias? Do que ele está falando, Kim? Ele está falando basicamente do que nós temos defendido, de que faccionados não sejam tratados como cidadãos brasileiros, sejam tratados como inimigos do Estado, sejam tratados como invasores estrangeiros, como se tivesse um país estrangeiro invadindo o nosso território, porque as facções criminosas hoje têm domínio sobre o território, têm forças armadas paralelas, têm um poder judiciário paralelo, tem bandeira, tem hino,
portanto, deve ser tratado dessa maneira, não que é o que a gente chama de direito penal de quarta velocidade, né, que existe um julgamento diferenciado daquelas pessoas que são cidadãos e que cometeram um erro e devem ser punidas por aquele erro, mas reconhecem a legitimidade do Estado e não estão a serviço de um Estado paralelo, para aqueles que são faccionados ou para aqueles que são milicianos de milícias que têm controle sobre o território, que têm o hino próprio, que têm o tribunal próprio. O Quirino mandou as vaquinhas para as caixas d'água pretas no sertão com as cores do Partido Missão são auditáveis. Como o público pode acompanhar os gastos? Não entendi do que ele falou. Tá rolando. O que é isso, Kim? A gente tem um programa de levar poços para o sertão, né, principalmente hoje agora do Rio Grande do Norte, e há a construção das caixas d'água e cada um que faça a sua doação tem a prestação de contas da doação que fez. Isso não tem nenhuma óbvio em relação a isso. O Ninfros mandou 5 conto. Punir agressões é justos, mas será que o bloqueio via Bolsa Família somado ao Drex não é um ensaio para um controle social financeiro mais amplo? O Drex não tem nada a ver com bloqueio de Bolsa Família. Eu acho que deu uma viajada, hein? O povo faz umas perguntas difíceis, né? O César Augusto mandou 10 conto. Deputado, Opa! Saiu aqui, Fefe. Deputado, seu projeto atinge somente o aluno que depende do Bolsa Família. E o aluno que não depende do programa social, qual punição irá receber? Como diz o da Luz, é só mais um remendo mal feito. O César é caminhoneiro, acompanha a gente todo dia. Estou aceitando sugestões para punições para famílias de alunos que não recebam o Bolsa Família. Boa. O Quirino mandou quem vai proibir a música da Cavalgada de Roberto Carlos. Não sei, não conheço a cavalgada do Roberto Carlos. Do pai, do aluno. O pai vai dele, não O Iago Martins mandou 10 contos. Se caso a missão chegue ao poder, a única coisa que peço é que eles saibam a diferença entre um MC Pose do Rodo e facção central Oruan e Racionais. O Iago mandou aqui, dizendo que tem uma diferença. O Fernando Martínez mandou 5 contos. E disse: o renomado especialista em geopolítica, Regis Tadeu, conclui que o Brasil não precisa de capacidade nuclear dissuasória. É isso mesmo. Mandou o Sincerão 10 conto. O Brasil tem que focar em segurança e saúde interna, não em bomba nuclear. Quem tá atirando no escuro, que colou. O Cleiton Ângelo mandou 10 conto. Disse: tô com Kim, mesmo não sendo seu fã, porque o brasileiro só quer direitos, porém deveres não. Eu sei a desgraça que é a escola da minha filha Estela, com essa ideia de tudo é normal, deturpamos a moral. A Daniela Duarte... Escola, então, troca a filha da escola. A Daniela Duarte mandou: o projeto do que é importante, algumas músicas nem deveriam ser ouvidas, acabamos de passar por um escândalo de adultização e crianças são vulneráveis, a opinião da Daniela. Um beijo pra você, Daniele. Kim, eu queria te agradecer aí, acho que falamos um pouco de tudo, né? Fizemos uma boa de uma passada geral. Obrigado pelo teu tempo aí. Toda vez que tiver uma treta, liga pro Regis. Perfeito, combinado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a toda a bancada aí. Podem contar sempre comigo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.